Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor desembargador federal Fernando Quadros da Silva para presidir os trabalhos. E o excelentíssimo senhor professor Dr. Danilo Kniznik, conferencista. Convidamos ainda para compor a mesa o excelentíssimo ministro Paulo Brossard. Estimados colegas, senhoras e senhores, cumprimento os eminentes pares, o desembargador Thomson Flores, os eminentes colegas, demais colegas do tribunal, cumprimento especialmente o professor Danilo Kniznik, o ministro Paulo Brossard, o eminente professor que nos visita, muito nos honra, Paulo de Passos Carvalho. Vamos, sem mais delongas, passar à conferência hermenêutica e a prova a ser proferida pelo excelentíssimo senhor professor Dr. Danilo Kniznik, que faço aqui uma leitura de um breve currículo. O professor Danilo é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor pela Universidade de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogado militante, autor de diversas obras jurídicas, entre outras, destaca o livro A Prova no Juízo Civil, Comercial e Trabalhista e Tributário, Civil, Comercial e Tributário, o recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, entre outras obras. Professor Danilo, é um prazer recebê-lo aqui nesse tribunal. Desde logo passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Fernando. Boa tarde a todos. Cumprimento o eminente diretor da escola, magistrado, desembargador federal Thomson Flores. Cumprimento o ministro, que muito nos honra ocupando esta mesa, aos demais magistrados, desembargadores, senhores e senhoras. Bem, o tema que me coube intitula-se A Hermenêutica e a Prova. Se os senhores já puderam observar, a hermenêutica, tal qual nós a conhecemos, especialmente a hermenêutica jurídica, é um tema que aparentemente não se acomoda bem com a prova. Não é costume se falar de prova e atividade hermenêutica no sentido habitual dos juristas. E por quê? Porque, basicamente, toda atividade, todo desenvolvimento hermenêutico foi, por assim dizer, carreado à interpretação do direito, a resolução de conflitos normativos, a resolução da questão jurídica. Quando o jurista, especialmente o jurista continental, ele se depara com o fenômeno probatório, parece que um problema mais vinculado à pedagogia do direito vem à tona. Essa pedagogia, como nós sabemos, pelo menos do lado romano-germânico, está mais voltada ao estudo dos códigos, ao estudo do ordenamento do sistema jurídico, que propriamente ao estudo dos fatos. Quando, diferentemente, os países da Common Law, ainda que trabalhem também em nível de axiomas, fazem para os seus estudantes uma dieta baseada no caso. E o caso, obviamente, traz histórias e traz fatos. Daí a sua habilidade maior para interpretar os fatos no âmbito da experiência processual, sobretudo. Mas a verdade é que, como disse até hoje de manhã o ministro Miguel Reale, a verdade é que os fatos são, se não a maior e mais complexa etapa do processo de decisão, uma das mais importantes. E daí porque é tarefa da hermenêutica jurídica chamar para si e integrar este momento fundamental da experiência jurídica, que vem a ser justamente a avaliação das provas. Digo mais até que esse é um tema, em alguma medida, indigente ou marginalizado, porque essa mesma pedagogia jurídica, essa mesma, digamos, esse mesmo costume de cindir o fato e o direito, nos leva a interpretar que a matéria de fato sequer é algo próprio do saber tecnológico dos juristas,
e que, na verdade, a apreensão dos fatos, a valoração da prova, nada mais seria do que algo que pode ser feito pelo profano. Não é preciso, ou não seria preciso ter formação jurídica, porque fora do mundo do direito, fora do nosso saber jurídico, estão lá os fatos e qualquer um poderia lidar com ele. Mas quando nós vamos, e quando tentamos nos aproximar do fato, deste fato que cada juiz tem à sua frente em todo e qualquer processo, nós de plano percebemos que não há um puro fato no processo. Esta ideia de um fato totalmente separado de alguma inflexão ou de alguma influência do ordenamento jurídico não existe. Este fato, independente da subjetividade de quem o examina, é impraticável. E eu acho que um exemplo notável está na obra fabulosa de von Wright, Entender e Compreender. Na verdade, era um finlandês, esta obra foi traduzida, ou foi escrita, se não estou enganado, em inglês, depois ela foi traduzida para o alemão, e ele traz uma passagem muito interessante, em que um sujeito está observando uma passeata, ou uma multidão, um grupo de pessoas que caminha na rua. Diz ele: eu posso ver como as pessoas caminham na mesma direção pelas ruas. Eu posso ouvir as suas cordas vocais a cantar. Algumas agitam bandeiras. O que é que está acontecendo aqui? As pessoas se movem, não ao sabor do vento ou de uma torrente de ar. As pessoas cantam. Deve haver um outro significado que simplesmente lançar a sua voz ao ar atmosférico. Mas a coisa toda, o que eu observo, ainda não está claro. Trata-se de um protesto? Ou talvez esteja eu assistindo a uma festa popular ou uma procissão religiosa? A resposta à pergunta sobre o que está acontecendo consiste em um novo ato de quem compreende. Vale dizer, um segundo ato da ideia de compreensão. Portanto, o fato bruto, independente de uma valoração, ele dificilmente se apresenta. E por uma razão muito simples, especialmente o fato que interessa no processo, é um fato pretérito. O juiz que presenciou o fato, por definição, não pode julgá-lo. O juiz jamais terá o fato na sua repetição fenomênica. Ele terá, quando muito, relatos, e a rigor relatos tendenciosos, porque os personagens processuais, não podemos levar a ideia de cooperação processual tão longe, os personagens processuais são, por definição, interessados, de modo que os relatos sobre fatos que o juiz tem à sua disposição são, no mais das vezes, relatos tendenciosos. Daí porque um primeiro paradigma que tem que ser, por assim dizer, desconstruído, e que também faz parte da nossa educação jurídica continental, é a distinção muito prejudicial entre prova direta e indireta. Se nós pegarmos os manuais de direito probatório, os poucos manuais escritos especialmente em língua portuguesa, nós vamos ver que este é um pressuposto de toda a construção. Mas este pressuposto, na verdade, é extremamente enganoso, exatamente porque não há um fato puro, desligado de qualquer valoração, como neste exemplo que eu acabei de referir, daquele que assiste a uma multidão movimentando-se pela rua. Helmut Weber, num livro de língua alemã, Prova da Causalidade no Processo Civil, diz muito claramente: este processo, conhecimentos indiretos, é válido sem exceção. Qual é a prova direta que normalmente é exemplificada para fazer a distinção com relação às presunções? A testemunha, que pela mediação do juiz é diretamente percebida por ele, para daí extrair-se alguma conclusão. Obrigado. Você não vai desligar. Pois bem, o que acontece nesta assim chamada prova direta? O juiz presencia o depoimento, mas só chega a estabelecer a verdade por conta de um juízo, o juízo de credibilidade. A testemunha que prestou compromisso, presume-se que diga a verdade. Portanto, aquilo que a testemunha está dizendo é aquilo que aconteceu. Esta prova não é direta.
entra em operação uma máxima da experiência. Pessoas probas, pessoas que prestaram compromissos, pessoas sem impedimentos, sem motivos de suspeição, normalmente dizem a verdade. De modo que a interpretação e a atividade hermenêutica que nós nos habituamos a enxergar com toda clareza quando se trata de normas jurídicas. E o número de obras publicadas sobre isso aumentou enormemente, desde o século passado até os nossos dias. Na verdade, a atividade hermenêutica, ela se faz sentir com toda a sua importância e todo o seu peso, de modo imprescindível, justamente nisto que, no discurso oficial, é terra alheia ao jurista, ou seja, na avaliação da prova, desde a prova mais simples, a prova dita direta, testemunhal, até as provas de alta complexidade, as perícias complexas, as provas indiciárias ou presuntivas, sempre, sem exceção, como disse o autor que acabo de mencionar, a prova é indireta. Se nós vamos para a teoria geral, nós vamos encontrar em famílias e tradições jurídicas muito diferentes as mesmas preocupações. Há um escrito seminal, importantíssimo, de um juiz americano, Hutchison, cujo título desse seu artigo, evidentemente é um artigo muito influenciado pelo realismo jurídico norte-americano, mas o título é interessantíssimo. O julgamento intuitivo. O papel da intuição na decisão judicial. Hoje pela manhã, o professor Miguel Reale falava e exaltava a importância da intuição para o julgador. E o que ele diz? Eu não vou ler toda a passagem aqui que separei, mas é muito interessante. Ele diz basicamente o seguinte, que quando o caso é muito difícil, ele, o juiz Hutchison, ele deixa o caso de lado e esquece da problemática em confronto. E depois segue refletindo, até que, agora sim palavras dele, até que, repentinamente, aquele flash intuitivo do entendimento, que traz o faiscante salto da questão para a decisão, vertendo luz pelo caminho no qual o trajeto do julgador é o mais escuro, o juiz, desenvolvendo seu processo mental para encontrar a solução justa, segue o seu sexto sentido. Porém, seguindo esse seu pressentimento, o julgador encontra-se face a face com a solução correta. E aí é seu dever encerrar a reflexão. Não vá mais, chegamos ao fim da jornada. Isso disse um jurista influenciado pelo realismo jurídico norte-americano. Mas se nós vamos para a nossa tradição, nós vamos encontrar, por exemplo, a ideia da pré-compreensão de Esser, que nada mais significa do que dizer que quando nós nos debruçamos sobre um caso, quando nós nos apresentamos e formulamos uma conjectura de decisão ou uma conjectura de pretensão, nós assim o fazemos com a nossa pré-compreensão, com a nossa formação, com o nosso pré-entendimento, com as nossas inclinações. Então, o que eu quero dizer com isso, a modo introdutório, é que no terreno da prova, a atividade hermenêutica é muito mais intensa e bem mais difícil, complexa, demorada e perigosa do que ela é naquele terreno com o qual estamos bem mais habituados, que é a hermenêutica no plano estritamente da questão jurídica. Dificuldades para aceitar uma atividade hermenêutica mais operosa e consciente no âmbito do direito probatório são várias. Eu relacionaria assim muito rapidamente, pelo menos 4 dificuldades que nós temos para lidar, para dar um pouco mais de segurança jurídica quando examinando e resolvendo um fato, uma questão de fato no processo. Primeira delas, fundamental,
é o caráter refratário do direito probatório ao discurso teórico. A prova, ou quando se estuda a prova, sente-se assim uma tendência, uma tentação para se sair do campo do direito processual e até mesmo sair do campo do próprio direito, ingressando no terreno da psicologia, da estatística, de modo que o jurista, o aplicador ou o próprio juiz é levado, por assim dizer, a quase que fazer uma operação que não seria jurídica. Evidentemente, há uma norma que alguns autores, erradamente até, mas por uma tradição, na tradição subjetivista, classificaram como não norma. Uma norma que diz, na avaliação da prova, o juiz não está vinculado a tarifas legais. O princípio do livre convencimento é um princípio de difícil intelecção. É uma regra que estabeleceria na leitura subjetivista, exatamente a ideia de que o juiz deve ser livre para fazer a avaliação da prova. O que é correto, se bem entendido. E até eu cito uma consequência desta corrente que expulsa a prova, que torna a prova refratária ao discurso jurídico. É uma corrente que está em voga no Brasil, uma corrente jurisprudencial, que, do ponto de vista teórico, é muito difícil de justificar, que é aquela ideia, eu não vou ler aqui os precedentes, mas na ideia de que, no sistema adotado pelo CPC, se o juiz já formou a sua convicção, ele está autorizado, quase que discricionariamente, a indeferir quaisquer outras provas, porque ele já formou a sua convicção. Esta corrente, do ponto de vista teórico, tem sérios problemas, porque o princípio do livre convencimento não representa simplesmente um mandato, um cheque em branco para apreciações discricionárias. A segunda dificuldade que nós vemos para submeter a apreciação da prova à hermenêutica jurídica está na tendência ao subjetivismo. Há vários autores hoje, especialmente autores europeus, que estão até defendendo, como reação, a reintrodução de tarifas legais. Por quê? Porque em muitos ordenamentos teria havido uma leitura subjetivista do princípio do livre convencimento, como sendo uma espécie de, e a expressão é de Castanheira Neves, uma espécie de black box, que ninguém sabe muito bem o que tem lá dentro, senão o mágico, quando tira aquilo que dali pretende extrair. Então, muitos autores, como reação, hoje veem com certa simpatia a introdução de algumas tarifas legais. O terceiro aspecto que torna o exame da prova bem mais difícil, e esse para mim é o mais importante, é a prevalência do pensamento positivista. Por que esta prevalência no terreno da prova é tão deletéria? Disse Helmut Koenig que hoje combater o positivismo seria arrombar portões abertos. E há que se concordar com isso. No terreno da interpretação jurídica, torna-se muito difícil defender hoje aquilo que defendia a escola da exegese, aquilo que defendia o positivismo na sua forma mais radical e elaborada, o que não implica abandonar, obviamente, a positividade do direito. Mas parece que, na prova, esses portões ainda estão fechados. E por que parece que, na prova, esses portões ainda estão fechados? Nós podemos olhar para a literatura probatória que existe. Via de regra, ela vai até onde lhe permite o positivismo, ou seja, ela vai até o procedimento probatório. Quando se trata de oferecer ao juiz e aos operadores um mecanismo de diálogo que permita uma construção de um mínimo contraditório do ponto de vista da convicção de fato, a nossa doutrina parece abdicar da sua função, exatamente por aquela ideia positivista. O fato está fora do saber tecnológico do jurista. O fato é o campo do profano. Qualquer um, o juiz e aquele que não tem formação jurídica, teria, em tese, capacidade para apreciar um fato na sua inteireza. E, por fim, eu mencionaria a chamada causa pedagógica, que já mencionei. Há um autor, um comparatista, que me parece que resumiu bem a nossa situação
da tradição romano-germânica e o que acontece nos países de tradição da Common Law. Diz ele, a segunda possível razão para uma aversão ao fato é que a educação jurídica na Itália e na França, e, obviamente, isso nos abrange, a educação jurídica na Itália e na França põe toda a ênfase nas normas, à custa dos fatos, como parte de seu mundo jurídico. Os estudantes de direito anglo-americanos são criados com base na dieta do case law. Eles, pelo menos, têm que prestar atenção na forma com que os princípios da common law foram desenvolvidos e os princípios legais interpretados à luz do caso. Há mais de um grão de verdade na noção de que, isso é uma passagem muito importante, enquanto os estudantes de direito franceses e italianos estudam artigos do Código como fontes de direito, os estudantes ingleses estudam histórias. Essas histórias são ricas em fatos, malgrado selecionadas para servir à explicação de um princípio jurídico. Então, aqui estão, por assim dizer, 4 principais fatores, não é? A caráter refratário ao discurso jurídico, a proeminência da perspectiva positivista, a causa pedagógica de formação jurídica, na formação romano-germânica e, finalmente, a tendência ao subjetivismo na avaliação da prova. O que essa compreensão traz hoje de problema para a interpretação dos fatos? Aqui, evidentemente, o rol é muito grande. Mas nós podemos identificar algumas características do direito probatório contemporâneo. O primeiro problema, eu tenho certeza que todos os magistrados já se depararam e se deparam diariamente com aquilo que os alemães chamaram de Unaufklärbarkeit, o risco de não esclarecimento. Isto hoje é uma característica do direito probatório. Todo processo, do mais simples, evidentemente, ao mais complexo, nesses processos, na atualidade, o juiz se depara, convive com este risco, o risco da impossibilidade probatória. É muito simples, vamos pegar até exemplos triviais. O que havia dentro do cofre que foi furtado do banco? Como provar o que existia lá dentro? Como provar quem ingeriu a pílula de farinha? Caso até que muitos devem lembrar-se, um caso relativamente recente na história da jurisprudência brasileira. Como provar quais foram as gestantes que adquiriram um produto anticoncepcional que, na verdade, continha farinha. Qual foi o componente do avião que determinou a queda? Como provar isto? Então, aí está presente o chamado risco de não esclarecimento. Segunda característica do direito probatório de hoje, e eu estou fazendo todo esse cenário sombrio, digamos assim, para depois mostrar qual é a proposta interpretativa comparada do direito probatório, digamos assim, da atualidade. Segunda característica marcante da prova nos dias de hoje é que é decorrente deste o drama verdadeiramente de julgar em condições de incerteza probatória, numa série de atividades, na atividade financeira, atividades médico-cirúrgicas, nos danos causados por produtos colocados no mercado, nas questões sujeitas, professor Juarez, a complexa regulação econômica, em que há uma série de juízos que devem ser feitos, muitas vezes fundados em princípios técnicos. O drama de julgar, portanto, em estado de incerteza é quase uma constante. Uma tentativa de resolver esse problema, muito criativa, mas evidentemente fadada ao insucesso, foi dado por um autor alemão, Rescher, que numa obra intitulada Pesquisa sobre as características do livre convencimento, Untersuchung zum Merkmal der freien Überzeugung, criou a figura do juiz ficto, ou do juiz razoável. O que dizia ele? O juiz, quando julga, julga representando a justiça como um todo. Então, não é possível que um juiz, julgando uma causa criminal, seja mais rigoroso que o outro juiz, porque, nesse caso, a insegurança jurídica é enorme, as pessoas acabam, digamos assim, ficando sujeitas ao
ao subjetivismo de cada julgador. Portanto, diz Hercher, o juiz deve e tem que apresentar os fatos como qualquer outro juiz razoável os teria como certos. Isso dá lugar a uma livre convicção ficta. O juiz tem de abster-se, tanto quanto possível, da sua própria apreciação pessoal e tentar considerar os fatos como qualquer outro juiz razoável consideraria. Eu não preciso, obviamente, dizer que essa teoria, que granjou assim, uma certa simpatia pelo seu ineditismo, pelas suas boas intenções, mas de boas intenções o mundo está cheio, como sabemos, na prática se revelou apenas um recurso retórico, linguístico, porque exatamente o problema é que não existe esse juiz ficto, exatamente o problema é que, aqui é curioso, embora já tenha sido tentado, não há como medir o grau de convencimento em números. Eu quero dizer, embora já tenha sido tentado, porque eu vou mostrar em seguidinho uma pesquisa realizada com juízes estaduais de Nova York, em que essa pesquisa foi feita pedindo-se que eles quantificassem percentualmente quanto que eles exigiam para julgar determinados casos. Nós vamos ver que interessantes os resultados. Então, paro por aqui, nesse momento, faço um parênteses para dizer que é preciso dotar os operadores do direito de algum mecanismo, de alguma ferramenta comum que lhes permitam não atingir essa pauta do juiz ficto, do juiz de que falava Hercher, o juiz razoável, o bom juiz, de modo que todos decidissem exigindo a mesma quantidade de prova. Também não é possível criar um número, uma pauta, 50% para julgar um caso cível, 70% para julgar um caso de família mais grave, 90% para julgar um caso criminal. Mas vamos ver o que aconteceu com essa pesquisa americana. Qual é a ferramenta, digamos assim, que os tratadistas acabaram apresentando como solução? É o que eu quero examinar na sequência, antes, porém, mostrando os resultados curiosos dessa pesquisa. Se ela aparecer aqui, apareceu. Vamos ver, então. Está aí? Muito bem. O que nós temos aí? Nós temos uma pesquisa feita, como eu disse, com juízes de Nova York, juízes estaduais. E a esses juízes perguntou-se e pediu-se que expressassem em números, em percentual, o seu convencimento relativamente aos principais estándares adotados pelo direito americano. Ou seja, que eu vou voltar a falar nisso logo em seguida, a preponderância de provas, que vem a ser a decisão número 1, ou o estándar número 1. Segundo, a prova clara e convincente. Preponderância de provas é utilizada no direito americano para os casos cíveis meramente patrimoniais. Depois nós temos a segunda indagação, o segundo nível de exigência probatória, que vem a ser a prova clara e convincente, que é utilizado nas chamadas ações civis fortes. Exemplo no direito brasileiro, talvez não seja um bom exemplo, mas a anulação de um testamento exige prova robusta, diz a nossa jurisprudência, exige prova plena. Então, também no direito americano há essa distinção e a doutrina e o case law exige uma prova um pouco mais qualificada. Depois, nós temos um estándar que até é um pouco controvertido nos Estados Unidos, que é a chamada prova clara, convincente e inequívoca, terceiro estándar, em que, na verdade, seria um homólogo da nossa ação de improbidade, uma ação civil extremamente forte, extremamente punitiva. Ações tendentes à perda da nacionalidade, à improbidade administrativa, que até entre nós já foram chamadas de ações quase penais, pelo seu forte caráter punitivo. Também foi perguntado aos juízes americanos. E, finalmente, o estándar criminal, que para eles aprova acima da dúvida razoável. Antes de examinar os curiosos resultados dessa tabela, eu acho que todos nós sabemos que, embora não se possa decifrar o convencimento em números, todos conseguem distinguir que há níveis de convencimento. Eu duvidaria muito que um juiz, ou que os juízes que estão aqui, julguem uma ação cível indenizatória com a mesma exigência de convencimento com que julgarão um processo criminal. Todos nós sabemos que há uma diferença. A grande dificuldade é como expressar juridicamente essa distinção. O que
os juízes americanos, nessa pesquisa, mostram que nós temos resultados surpreendentes. Por exemplo, o juiz número 10, não sei quem é, evidentemente que não divulgaram, mas a pesquisa é séria. O juiz número 10 só soube precisar em números o estándar mais simples e menos exigente, a preponderância de provas. É o estándar que nós usaríamos no Brasil para julgar o litígio de A versus B em virtude de um acidente de trânsito sem lesões, de que se trata apenas de danos materiais e uma indenização. Mas a maioria dos juízes americanos conseguiu, com relação a essa exigência probatória, situar-se num plano muito parecido. Aliás, até o 10º, não é? 50, e essa é a definição tradicional dos juristas americanos, que é a preponderância de provas, 50% mais X. Algo é mais provável do que não. Esta é a definição. Quando nós já vamos para ações civis um pouco mais fortes, vejam que já começa a haver uma certa disparidade, alguma heterogeneidade, quando a exigência probatória fica maior, mais rigorosa. Nós temos tanto ali o juiz 10 dizendo que ele precisa de um convencimento que ele qualificaria como 60%, e nós temos o juiz 1 ou o juiz 8 chegando a 75%, e o nosso juiz 10 dizendo, não sei, não tenho como expressar isso em número. Se nós vamos adiante, podem ver que esses estándares começam a se embaralhar, porque aquele mais utilizado nas ações civis com forte caráter punitivo, ações do direito de família, ações de direito administrativo relacionadas com sanções disciplinares, as opiniões começam a se tornar mais heterogêneas. E, finalmente, vejam o que acontece no crime. Nós temos lá o juiz 2 satisfazendo-se com 76%, e o juiz 7 exigindo 95% de certeza. Aqui eu quero fazer apenas um comentário. Alguém pode perguntar, mas o que é isso? 67%, 90%? Não há como... Que contabilidade é essa? Bom, os autores que tentaram expressar em números esse grau de convencimento, que evidentemente, assim como a tentativa alemã do juiz Ficto, expressar isso em número, obviamente, é uma atividade fadada ao insucesso, absoluto insucesso. Mas disseram o seguinte, olha, se eu digo 100% não é possível, 100% de certeza é possível? Não, porque essa certeza absoluta é impossível, não é? Se eu exigir 90% de certeza, isso quer dizer o seguinte, que é preferível 9 absolvições erradas a uma condenação equivocada. Ou seja, seria um balanceamento de riscos, se quiséssemos traduzir isto em número. Não é? Mais recentemente, houve uma tese revolucionária, eu digo revolucionária mesmo, que eu gostaria até de apenas mencionar, porque toda a construção dos estándares está baseada na ideia de risco. A sociedade não quer condenar inocentes, a sociedade acha que, para julgar um caso cível, a perspectiva do erro, da injustiça é muito menor, porque a consequência da justiça é menor, então pode se satisfazer com um estándar um pouco mais leve. Mas uma tese que eu diria assim, surpreendentemente revolucionária, eu quero apenas mencionar, que veio à publicação agora em 2009 por um professor de Yale, Whitman, diz que, na verdade, o princípio que desaguou nessa exigência probatória para casos criminais não tem base na ideia do risco que a sociedade procura administrar, no risco da injustiça, mas, pasmem os senhores, numa ideia de proteger o juiz. Mas proteger o juiz de quê? Ele mostra, fazendo uma retrospectiva histórica, que na Idade Média, o juiz que condenava a morte, que condenava a tortura, tinha uma preocupação muito grande com a salvação da sua alma. E desenvolve a tese de que esses estándares surgiram para proteger o juiz. E realmente ele mostra com a doutrina que a proteção do juiz, quando infligia castigos muito graves, a proteção para a alma do juiz, evidentemente estamos falando do começo da Idade Média, era de que só condenasse num estado de certeza, numa
quase certeza, ou seja, num convencimento muito qualificado. Mas é apenas uma tese surpreendentemente revolucionária que merece alguma reflexão e tem fundamentos históricos. Então, desembargador Fernando, já vejo assim que o tempo urge, eu quero, então, agora, pelo menos, apresentar a solução, o auxílio, o apoio que se poderia dar a essa tarefa tão difícil, que é de estabelecer quão convencido precisa estar um magistrado para julgar num ou no outro sentido. Esta é a pergunta, para usar uma expressão popular, né? É a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que não tem resposta até hoje, e não vai ter em termos quantitativos. Mas o que propõe essa ideia, então, dos modelos de constatação? Os modelos de constatação nada mais representam do que a forma pela qual eu avalio os fatos no processo. Vale dizer que a avaliação da prova é assimétrica. Eu até já havia feito esse comentário. Eu não vou julgar uma ação de indenização por acidente de trânsito da mesma forma que julgaria uma imputação de crime a uma organização criminosa ou uma complexa ação civil pública com repercussões nacionais ou internacionais. Ou seja, o direito material, ele mais ou menos regula o modelo de constatação dos fatos. A isso se chama justamente os estándares de constatação ou modelos. Eu preciso examinar o litígio do que se cuida e definir como questão prévia, para auxiliar na interpretação, qual o modelo de constatação aplicável àquela controvérsia. E são, basicamente, a doutrina defende, pelo menos, 3 modelos de constatação fundamentais. O primeiro modelo de constatação já foi mencionado aí, hoje na vocação comparatista, não é? Que tem orientado os estudos de direito probatório, que se preconiza que o primeiro modelo, mais simples, aplicável aos casos simples, patrimoniais, seria o modelo da preponderância de provas. Renunciemos a explicitá-los matematicamente, porque isto é impossível. Mas o que se exige? Exige uma preponderância a favor de uma tese, ou seja, que ela seja mais provável do que a sua antítese. Basicamente, esta é a ideia da preponderância de provas. Em seguida, nós teríamos a chamada prova clara e convincente, o que é um modelo um pouco mais exigente, aplicável a que setores da experiência? As ações de improbidade, as ações de destituição de pátria e poder, as ações de desconstituição de alguns atos administrativos. E isso quem nos dita são os valores em jogo no plano da relação jurídico-material. E, obviamente, o terceiro plano, mais exigente, um plano mais rigoroso, um modelo de constatação bem mais restrito, obviamente, é o da prova acima da dúvida razoável, indicada, obviamente, para os processos penais. Alguns autores têm dito o seguinte: bem, mas dentro dos processos penais nós temos que fazer uma distinção. Nós temos os processos penais tradicionais e nós temos os processos penais com prova eminentemente presuntiva. E que, dadas aquelas características de hoje, é a grande realidade. Prova presuntiva, prova por indícios, que é tão prova quanto qualquer outra, porque toda a prova é indireta, tal qual a prova presuntiva. E alguns autores procuram, então, formular um quarto modelo de constatação em que se sustentaria que a prova tem que ser incompatível com qualquer outra hipótese que não a da condenação. Vejam que alguns autores ainda chamam e exigem mais no plano do convencimento probatório. Então, esta proposta, que hoje é defendida por vários autores, o que ela preconiza? Ela preconiza que o juiz, quando eu digo juiz, é preciso fazer uma correção, ela preconiza que os personagens processuais, para que possam ter um diálogo comum, é preciso estabelecer uma forma de contraditório na prova. Do contrário, a avaliação da prova se transforma numa espécie de solilóquio. O juiz está convencido,
a parte apresenta uma proposta, uma conjectura de convencimento diverso, e a outra também, e o tribunal se convence à sua maneira. Não há diálogo, não há uma forma de estabelecer contraditório. Pois bem, o que se defende atualmente e que democratizaria e daria um pouco mais de regulação ao juízo fático é que o juiz, as partes, defendam como questão jurídica prévia, estabeleçam qual o modelo de constatação que estão empregando na resolução das controvérsias de fato. E isto, no mais das vezes, é o que aparece determinar a sorte de um litígio. Esta pesquisa aqui, até esqueci de mencionar, ela foi extraída de um caso americano muito citado, que é o caso Estados Unidos versus... Até o nome é... Agora que me dei conta, que curiosidade, desembargador Fernando, o nome do caso, United States versus Daniel Fático. Muito apropriado. Pois, nesse caso aqui, US contra Fático, que é normalmente assim que se cita, esta pesquisa com os juízes de Nova York foi retirada dali. E o que eles dizem ali? Ah, muito bem, claro que não dá para determinar isso em números, bela tentativa, mas todo mundo sabe dizer, né? Todo mundo sabe graduar, não é que é pouco provável que algo tenha acontecido, é bastante provável que algo tenha acontecido, é altamente provável que algo tenha acontecido, é quase certo que algo tenha acontecido. E aí estão os estándares. Não é possível que nós insistamos em imaginar uma simetria no direito probatório. Isso é outro pressuposto também equivocado, que hoje a doutrina tem desconstruído. Assim como desconstruiu a ideia de que prova direta e indireta são diferentes, desconstruiu-se a ideia de que haja uma simetria. O direito probatório é, por definição, assimétrico. Cada relação controvertida regula o seu nível de exigência. Bom, há outras técnicas modernas, a redistribuição, a dinamização do ônus da prova, as inversões, etc., que, infelizmente, não há tempo para abordá-los. Eu queria só, então, a modo de conclusão, dizer que jamais será possível, como todos sabemos, um grau de certeza equivalente a 100%. O fato é pretérito, o fato envolve valorações do intérprete, e, especialmente no processo, ele é capturado por discursos eminentemente tendenciosos. Ninguém descobriu a máquina de quantificação do convencimento, ninguém conseguiu ainda criar uma régua para medir o convencimento humano, mas nós podemos distinguir graus de convencimento. Essa tarefa não pode ser uma tarefa estranha aos juristas. Então, tem que se quebrar esse paradigma positivista. Os fatos fora do saber do jurista. O direito apenas completando, encerrando o seu saber. Não. A apreciação das provas também é tarefa do jurista e tem que ser mediada pela doutrina. O método que se conhece até hoje é, digamos, humilde, é um método limitado, mas o método que dá viabilidade a algum contraditório é o método de definição, justamente, dos modelos de constatação da prova. Para que todos, inclusive, estejam usando a mesma linguagem, com a mesma exigência probatória. Isso deve ser definido como uma questão jurídica prévia. Eu concluo dizendo, senhor presidente, desembargador Fernando, que se é verdade o que disse Helmut Koenig, que criticar o positivismo é arrombar portões abertos, eu diria, assim, com muita prudência, que se esses portões não estão fechados no âmbito da prova, é preciso abri-los um pouco mais o quanto antes. Muito obrigado.